Imagine um lugar misterioso, sobre o qual não conhecemos quase nada, e que pode ser o lar de outras formas de vida ainda não descobertas. Esse é um lugar que se mantém dessa forma devido ao nível da nossa tecnologia atual. É impossível explorá-lo por completo para obter a maior riqueza de detalhes possível. Eu não te culparia se você pensasse que estou falando de lugares fora da Terra, o que não deixa de ser um pensamento correto também. Contudo, como você já viu pelo título do vídeo, estou falando de um lugar que fica bem aqui, perto de nós. Nós conhecemos apenas por volta de 5% dos nossos oceanos. Para ressaltar o quão pouco isso é, temos mais conhecimento do solo lunar que fica fora daqui. É claro que para acompanhar essa ausência de conhecimento, muitas dúvidas aparecem. Antes de mergulharmos nos mistérios e na vida que podemos encontrar neles, precisamos entender o que eles realmente são. Os oceanos são conjuntos contínuos de água salgada que compõem mais de 70% da superfície do nosso planeta. Eles são divididos em 4 seções principais: Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico. Neles, temos por volta de 1,35 bilhões de quilômetros cúbicos de água, o que representa aproximadamente 97% do abastecimento de água da Terra. Acho que eu não preciso ressaltar o quão importante eles são, né? A água tem cerca de 3,5% de sal, além de vestígios de todos os elementos químicos encontrados na Terra, mas não para por aí. Eles ainda têm uma função que poucos conhecem e que também é muito importante para a vida aqui na Terra. As correntes oceânicas regem o clima do mundo. Os oceanos absorvem o calor do Sol, transferindo-o para a atmosfera e distribuindo ao redor do mundo, utilizando o movimento contínuo das correntes oceânicas. Isso guia os padrões climáticos globais, atuando basicamente como o aquecedor no inverno e o ar-condicionado no verão. Outro fato importante que precisamos saber durante esse vídeo é a pressão que tanta água causa. Com os pés em terra firme, o homem sofre a pressão de 1 atm. No caso dos oceanos, a cada 10 metros na direção do fundo do mar, a pressão aumenta em 1 atm. Agora que conhecemos mais sobre os oceanos, podemos começar a falar sobre alguns assuntos um tanto quanto intrigantes. Você provavelmente já ouviu falar do Triângulo das Bermudas. Caso não, tem um vídeo aqui no canal que explica o que é o local e de onde vem toda a sua fama. Contudo, não é todo mundo que sabe que existe outro triângulo, o qual tem um apelido não muito amigável. O Triângulo do Dragão, ou Mar do Diabo, é uma região do Pacífico, ao redor da ilha Miyake, cerca de 100 km ao sul de Tóquio. Apesar de ser um triângulo diferente, o local é conhecido pelo mesmo motivo, ou seja, desaparecimentos. O primeiro caso conhecido aconteceu em abril de 1949, quando o navio Sorúcio Maru 1 desapareceu com uma tripulação de 23 homens. O caso mais conhecido é o desaparecimento do navio de pesquisa japonês Kaiyomaru número 5, que em setembro de 1952 estava no Mar do Diabo com a missão de investigar as inúmeras perdas de navios da região. De uma hora para outra e sem aviso, ele perdeu a comunicação e desapareceu, com uma tripulação de 22 homens e 9 cientistas. Mas esses desaparecimentos não são os únicos mistérios dos nossos oceanos. Além dos desaparecimentos, alguns sons misteriosos também chamam bastante a atenção de entusiastas e pesquisadores. Muitos acreditam que eles possam ser emitidos por criaturas ainda desconhecidas, que vivem no fundo dos oceanos. Veja alguns exemplos.
Agora que já vimos alguns mistérios ainda sem explicação, vamos passar para algo que conhecemos, mas que não deixa de ser impressionante. O lugar mais profundo do oceano atualmente é a Fossa das Marianas, que tem por volta de 11.000 metros de profundidade. Já temos um vídeo aqui no canal que fala mais sobre ela, mas para facilitar a compreensão, se você pegar o Monte Everest, por exemplo, e colocar dentro da Fossa das Marianas, ainda sobrará espaço, ou seja, é muito fundo. Vamos imaginar uma régua que vai do início ao fim da fossa. Seguindo ela, conseguimos encontrar algumas espécies bem curiosas e impressionantes, que são diferentes dos animais que costumamos ver. Imagine você mergulhando nos oceanos e dando de cara com isso. Acho que concordamos que não seria uma das melhores experiências, né? Os tubarões do Angel ou Goblin Sharks podem chegar a 5,5 metros de comprimento. Diferente do tom comum entre os tubarões, que seria cinza, essa espécie tem um tom de pele mais rosado. O ponto mais icônico de sua aparência é sua mandíbula, localizada em um local um pouco diferente do normal. Eles geralmente podem ser encontrados na profundidade de 914 metros. Contudo, quanto mais velhos eles ficam, mais para o fundo eles vão. Sabemos bem pouco desses animais, principalmente no assunto de reprodução, já que nunca conseguimos estudar uma fêmea gestante. Dessa forma, os tubarões do Andy ainda continuam bem misteriosos. O peixe-dragão do fundo do mar, ou Deep Sea Dragonfish, apesar de pequeno, é um dos terrores do fundo dos oceanos. Mesmo sendo um peixe, ele não possui escamas, mas sim uma pele escorregadia, que lembra bastante de uma enguia. Eles dependem muito de bioluminescência para viver, ou seja, do brilho que seus próprios corpos emitem. Desta forma, eles podem se camuflar, comunicar ou, em alguns casos, caçar. Além disso, eles também possuem uma linha que se inicia próxima ao queixo, utilizada para atrair presas. Em média, eles ficam na profundidade de 1.830 metros e têm por volta de 15 centímetros de comprimento, mas não se enganem, mesmo pequenos, eles são predadores mortais. No caso desse animal, não sabemos praticamente nada. O conhecimento que obtemos através de observações é que essa espécie de lula tem 10 tentáculos, que podem chegar a até 8 metros cada. Temos um vídeo que mostra um dos maiores animais supostamente dessa espécie, o qual foi localizado em 2.385 metros de profundidade. Veja! Esses, é claro, são só alguns exemplos. Na descrição, vou deixar um link com mais animais para quem tiver interesse em ver. Então, nós já vimos as importantes funções dos oceanos, alguns mistérios que nos deixam de certo modo intrigados e empolgados ao mesmo tempo, e os animais impressionantes que conseguimos encontrar no fundo do mar. O que nós estamos fazendo para preservar isso tudo? As atividades humanas afetam praticamente todas as partes do oceano. Redes perdidas e descartadas continuam matando peixes, aves marinhas e outros animais. Navios derramam óleo e lixo e transportam animais para habitats que não estão preparados para sua chegada. Grande parte da população de alguns países vive em áreas costeiras, despejando lixo, esgoto e outras substâncias no oceano. O dióxido de carbono, um gás de efeito estufa, está deixando as águas do oceano ácidas. Isso são as ações que afetam diretamente os oceanos. Se eu fosse citar as ações que afetam indiretamente, não caberia em apenas um vídeo. Isso é literalmente pegar algo que é fundamental para a nossa vida e fazer de tudo para que acabe. Estamos, aos poucos, cavando nossa própria cova. Os oceanos são misteriosos, intrigantes, importantes para o nosso planeta. Enfim, trazem imensos benefícios em tudo que fazemos. Temos duas opções em relação a eles: preservar e aproveitar todos os mistérios e conhecimentos que eles podem nos dar, ou então despejar tudo que é tóxico nele, destruindo lentamente toda a vida que está presente lá. E aí, qual opção você acha que estamos escolhendo?